Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. O nosso podcast de hoje vai ser bem diferente, porque a gente vai conseguir falar sobre uma coisa que todo mundo está preocupado. Será que eu estou perdendo a memória? O que está acontecendo comigo que eu estou esquecendo tanto? Hoje nós vamos falar sobre memória, seu funcionamento e os desdobramentos que a gente pode entender e saber a partir do conhecimento sobre essa nossa função tão maravilhosa. Até porque se a gente não tivesse memória, a gente nem estava aqui se reconhecendo como quem é, né? Mas antes de eu apresentar nosso convidado incrível, especial e muito importante, eu quero pedir a você para me seguir no Instagram, @CarmenLúciaGobelCoelho, sou psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia pelo FRJ. Então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Rômulo Eckert, uma pessoa que eu acho incrível, né? Um ex-aluno lá que a gente não se esquece, né, pela generosidade que teve com todos os colegas, ajudando a passar de ano, o monitor de quase todas as matérias, né? Hoje é neurologista, mestre em medicina, né? Isso. Mestre em neurologia, especificamente. Neurologia, né? sim. Isso. Então, eu vou passar a palavra para o Romulo se apresentar e depois a gente volta para a conversa. Perfeito. Obrigado, Carmen, pelo convite. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos os espectadores. É uma honra para mim, um prazer muito grande estar aqui nessa tarde discutindo um tema tão importante, né, que gera tantas dúvidas e que é uma queixa principal de muitas consultas, né, no dia a dia do consultório, né? Bom, para quem não me conhece, né, a Carmen já me apresentou, mas meu nome é Rômulo Eckert, eu sou médico neurologista, sou médico graduado pela UFRJ, sou especialista em neurologia clínica pelo Hospital, por residência médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto, né, da UERJ, e sou mestre em neurologia pela Unirio. Eu atendo aqui na CTC Vertebral, né, em Nova Friburgo. E realmente é um tema que me agrada bastante. Vai ser um momento muito aprazível a gente poder discutir esse tema aqui. Vou te falar, tem uma galera que já me encheu de pergunta para a gente começar a falar sobre isso. Bom, é isso que a gente está falando. Acho que memória é uma coisa que nos define, né? Se a gente não tem memória, a gente não lembra como anda, como fala, qual caminho, né? Porque a gente se lembra todos os dias de todas essas coisas, ainda tem a capacidade de aprender mais coisas, guardar mais coisas. Mas Exatamente. Assim, a gente tem uma visão de memória, que memória é um lugar que você guarda tudo. E a gente sabe que não é exatamente isso. Eu queria te pedir para começar, explica o que é memória. Perfeito. Memória, na realidade, é uma função cognitiva, né, importante, como você explicou muito bem, nos define como seres humanos, né, e nos permite evoluir, nos permite desenvolver tecnicamente, né, e assim como as outras funções cognitivas, né, como atenção, linguagem, funções executivas, habilidades visoespaciais, né, cognição social, é uma função que ela depende, né, do processamento de centros corticais superiores, né, e que ela pode ser subdividida, né, em várias outras modalidades, né, subtipos, mas de um ponto de vista didático, né, porque todos esses subtipos eles estão integrados e não há uma localização precisa só da memória no cérebro. A gente não pode dizer a memória está localizada aqui ou aqui. Esses centros corticais superiores eles são difusos, né, se integram com várias outras funções cognitivas, né, como eu expliquei, e a memória de fato ela é a habilidade, né, que nos distingue, né, dos outros animais, pelo fato de termos ela muito mais desenvolvida. A memória ela pode ser classificada, por exemplo, quanto à temporalidade, em memória de curto prazo ou memória de longo prazo. Essa memória de curto prazo, geralmente durando de 30, 40 segundos, são aquelas informações, é aquela memória, por exemplo, que nos permite lembrar do número de telefone que a gente acabou de ouvir, mas que daqui a 2, 3 horas, se alguém te perguntar, talvez você não lembre mais. A memória de longo prazo já são aqueles conhecimentos que já estão muito mais
mais sedimentados, né? Que estão muito reforçados no cérebro, porque esses conhecimentos, a formação dessas memórias depende, né, da comunicação entre os neurônios, através do que a gente chama de sinapses. Quanto mais sinapses houver em uma rede neural que codifica uma determinada memória, mais reforçada aquela memória vai estar no cérebro e maior a chance dela ser preservada ao longo do tempo. E todos nós temos memórias de longo prazo que nos definem, né? Memórias sobre a nossa infância, memórias de momentos importantes da nossa vida, da adolescência, memórias de momentos importantes da nossa vida, que são aquelas memórias que, se a gente tivesse que escrever uma biografia, seriam as memórias que a gente colocaria nesse livro. Mas a memória também pode ser classificada de outras formas. Ela pode ser classificada também, por exemplo, através do código que é utilizado para firmar essas memórias, como uma memória verbal, aquela que você pode, de fato, expressar, ligada a palavras, por exemplo. A memória sensorial, que está ligada, por exemplo, a outros sentidos, como tato, né? Que você te permite também olfato, aquele cheirinho do bolo da avó que a gente lembra, né? Passa muito por aí também. E a memória ela pode ser classificada também dentro, né, por exemplo, uma abordagem sobre o tipo de aprendizado envolvido, como uma memória episódica, que você lembra, né, de episódios, momentos específicos, fatos específicos da sua vida, uma memória processual ligada também a algumas tarefas que você faz de forma cotidiana, como amarrar os sapatos, por exemplo. Né? Episódica. Exatamente. A memória semântica também, relacionada, né, ao significado de algumas informações, alguns fatos. Por exemplo, é onde a gente guarda esse conhecimento cultural que a gente tem, cultura geral, conhecimentos das nossas normas culturais em sociedade. Então, a memória ela tem muitas facetas, né? Mas todas elas muito bem integradas. E é muito comum a gente observar, principalmente no mundo de hoje, né, com toda a sobrecarga que a gente tem de informações, transtornos de humor e uma série de outras doenças que também podem interferir no funcionamento da memória, queixas relacionadas à memória. E podem ser queixas vagas, leves, desde que, por exemplo, desde uma queixa de que o paciente, eu sinto que a minha memória não está boa, mas esse paciente não tem prejuízo funcional nenhum, até queixas mais sérias, pacientes que vão perdendo a identidade, que não tem dificuldade em reconhecer pessoas próximas, que tem dificuldade, né, para lembrar, por exemplo, o caminho de casa, e que isso vai gerando um impacto funcional e uma dependência muito grande, como a gente vê nas síndromes demenciais. Assim, a gente falando sobre memória, sobre essa memória mais recente, né, esse registro de memória recente, as pessoas têm perguntado muito, será que eu estou perdendo a memória? Porque eu não estou guardando muito, de repente eu quero lembrar o nome de uma coisa, eu não lembro, né? Eu vou fazer um negócio, esqueci. Eu sou especialista, cara, eu já não sei se eu perco a memória, se eu não tenho atenção. Mas assim, porque também tem isso, né? A diferença entre... É falta de atenção, daí você não registra nada, né? Ou é a questão da memória? Como é que a gente pode fazer essa diferença? Isso, exatamente, uma ótima pergunta. Isso é muito comum, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas terem esse tipo de preocupação. Eu tenho um caso, por exemplo, de doença de Alzheimer na família e eu estou com dificuldade de lembrar algumas palavras. Será que eu já estou desenvolvendo a doença de Alzheimer também? Isso, às vezes, um paciente com 20, 30 anos, né? Já tem essa preocupação. Exatamente. Mas o que a gente vê? Por isso que é tão importante, né? Como a memória ela é sensível a uma série de outros processos, é sempre importante a gente fazer uma anamnese, fazer testes, né, neuropsicológicos, para a gente entender que tipo de déficit está levando essa queixa do paciente. Na maioria das vezes, não é demência mesmo. Os pacientes têm uma preocupação exacerbada, mas o que a gente vê? Existem, por exemplo, uma série de fatores, né, relacionados, por exemplo, à própria modulação da atenção, como, por exemplo, déficit de atenção em pacientes com TDAH, né, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que fazem com que o paciente tenha dificuldade de registrar novos conhecimentos e esse paciente é considerado desligado, ele tem a sensação de que ele tem uma memória ruim, mas é porque ele não consegue focar a atenção para poder absorver uma nova memória. E muitas vezes, quando a gente faz esse diagnóstico, tratando, esse paciente melhora, passa a ter uma queixa, passa a observar uma evolução positiva dessa memória.
Então, o que a gente observa? A memória, ela depende, para ela ser plena, da integração dessas outras funções cognitivas que eu falei, em especial da atenção. Pacientes com déficit de atenção, que a gente chama de hipoprosexia, esses pacientes eles têm muita dificuldade justamente em fixar novos conhecimentos. A gente precisa ter atenção íntegra para fixar novos conhecimentos. E existem vários outros fatores que interferem nesse processo também de fixação de novas memórias. E, por exemplo, transtornos de humor, como transtornos de ansiedade generalizada, por exemplo, transtorno também depressivo maior, transtorno afetivo bipolar e uma série de outras condições psiquiátricas podem afetar também a memória, principalmente essa memória de curto prazo, né, de um paciente que não tem nenhum tipo de doença neurodegenerativa, mas que pode simular um quadro demencial. É o que a gente chama de pseudodemência. Mas para a gente considerar que esse paciente está desenvolvendo uma síndrome demencial, esse paciente ele tem que preencher alguns critérios clínicos que a gente observa. Por exemplo, esse paciente ele tem que ter déficit de 2 ou mais funções cognitivas. Quando a gente avalia esse paciente, geralmente não é só a memória isolada, esse paciente tem outras dificuldades, como em habilidades visoespaciais, funções executivas, questão linguagem, né, que estão integradas também a isso. Esse paciente ele tem que ter uma perda progressiva da memória ao longo do tempo, de modo que isso vá trazendo algum tipo de prejuízo funcional para esse paciente. Normalmente você perde a memória recente, né? Quer dizer, ele não joga pro longo prazo, né? Não vai, né? Exatamente, não vai. Agora, eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que a gente percebia, criança, ou até mais velho, que ele não, a coisa não ia, sabe? Eu não sei, né, exatamente como é que era, o que acontecia ali, mas a informação não ia, não registrava, aquilo não consolidava. De alguma forma, parecia que aquilo, eu não sei se era uma questão da memória de trabalho, com pouca amplitude, eu não sei, né? Mas não ia. Então, assim, a pessoa não conseguia aprender muita coisa porque tinha essa dificuldade. Por outro lado, o que a gente vê também muito é uma disfunção executiva, porque quando você não tem muito estímulo para desenvolver, né, ações de reflexão, de crítica, né, e de ampliar a complexidade, né, das informações, quer dizer, poder pensar mais, que você vai fazendo isso ao longo da escolarização, a gente vai vendo muitos adolescentes e às vezes pré-adolescentes que não é que eles não conseguem exatamente aprender, mas eles têm uma disfunção de não ter essa amplitude da memória de trabalho, porque ela não é estimulada. Quer dizer, não cabe coisa ali para ele poder... Exatamente. Isso é muito interessante, porque a memória de trabalho, assim como os outros subtipos de memória, né, ela é extremamente plástica também. Então, ela é suscetível a estímulo. Tem algumas pessoas que têm uma limitação natural, isso prejudica, né, a formação de novas memórias de longo prazo, mas a gente consegue desenvolver com atividades adequadas de estimulação cognitiva, com leitura, com jogos, atividades como palavras cruzadas, caça-palavras, né? São todas atividades que, em geral, a gente até estimula muito no consultório para que os pacientes façam. Fui à feira, comprei maçã. Fui à feira, comprei maçã, banana. Fui à feira, vai vendo quanto que cabe no spam da memória da pessoa, né? Tem um brinquedo que eu gosto muito até de indicar para alguns pacientes que estão fazendo estimulação cognitiva, que é o Gênios da Estrela, né? Muito legal. Exatamente, que ele vai piscando aquelas luzes em uma sequência que você tem que reproduzir. Hoje em dia já tem até em formato de chaveiro, né? E é bem interessante, porque o paciente, às vezes, está num período ocioso, por exemplo, numa fila de banco, ele consegue ficar usando aquilo, e é um exercício e tanto, né? O que a gente tem que ter em mente é que realmente a nossa memória, ela tem condicionantes genéticos, mas ela sofre uma influência importante do ambiente também. E esse ambiente, não só o ambiente externo, como também o nosso ambiente interno, a nossa homeostase. Tanto que a gente, sempre que chega um paciente com essa queixa, além de fazer uma anamnese detalhada, procurando questões psiquiátricas que possam interferir também na questão da memória, a gente sempre busca também, com exames complementares
análises laboratoriais, por exemplo, afastar outras condições que possam interferir na memória. Algumas deficiências vitamínicas, como vitamina B12, alguns quadros de neuroinfecção, como sífilis, por exemplo, HIV. Covid, exatamente, pode gerar, né, o brain fog, a névoa cerebral, que dificulta, né, na síndrome pós-Covid ou síndrome de Covid tardia a consolidação de novas memórias. Isso pode perdurar ainda por muito tempo. Então, isso é importante a gente buscar na anamnese, nos exames laboratoriais, porque alterações hormonais, como, por exemplo, hipotireoidismo, também pode interferir na memória. Os hormônios tireoidianos, eles têm um papel bastante central, né, nessa homeostase, e o cérebro é particularmente sensível a isso. Então, são fatores que a gente até costuma chamar, quando a gente faz essa avaliação inicial, de protocolo de causas reversíveis de demência. Por quê? Tem pacientes que são encaminhados, e isso foi até interessante. Eu tive um professor na UERJ, na residência médica, Daniel Simplício, que é um grande especialista em cognição dentro da neurologia, que ele fez um levantamento uma vez dentro do Hospital Pedro Ernesto de quantos casos que ele recebia encaminhados como demência no nosso ambulatório de cognição eram de fato demência. E ele percebeu que mais de 50% não eram demência e foram encaminhados por outros médicos como demência, mas eram outros fatores que simulam a demência, né? Pseudodemência que eu falei para você. Por exemplo, eram pacientes com transtorno de ansiedade descompensado, transtorno depressivo não tratado, pacientes com hipovitaminose B12, com alteração de hormônios tireoidianos, pacientes com, por exemplo, TDAH não tratado e que vinham com uma queixa de perda de memória importante, tendo um impacto, considerados por outros médicos como portadores de uma síndrome demencial, mas uma demência que você consegue reverter com tratamento, o que não é o que a gente vê nas doenças neurodegenerativas de fato, como a doença de Alzheimer, né, que responde por até 85% das síndromes demenciais. Então isso mostra a importância da gente fazer esse diagnóstico diferencial. Nossa, tanta coisa que pode interferir, né? Exatamente. Eu estava aqui pensando, você está falando sobre o TDAH e a gente tem visto, né, ser descrito, né, um TDA induzido por tecnologia. Exatamente. Né? Esse TDA induzido por tecnologia basta tirar a tecnologia, né? Ou seja, a gente vê, né, como você pulveriza muito a atenção e aquilo são estímulos tum, 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 plim, 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 que você fica o tempo todo assim, não concentra, né? Porque você, para poder processar qualquer coisa de maior porte, você tem que concentrar a sua atenção, né, para o processamento acontecer. Então, assim, você vê que a pessoa vai pulverizando atenção para lá e para cá, e tem sido descrito isso. Você tem um WhatsApp mandando mensagem o tempo todo, você tem um e-mail mandando mensagem. Estou falando de gente já profissional, né? Não estou nem considerando adolescente, porque isso, nem criança, porque isso aí é mais prejuízo ainda, né? Porque está em processo de desenvolvimento, né? Exatamente. Isso é uma questão bastante séria, né? Um reflexo dos novos tempos e que é um problema que vai agravando essas queixas de memória. Por que isso está tão frequente hoje em dia? As novas tecnologias, de fato, têm contribuído para isso, contribuído de forma muito negativa, né? A gente tem até a questão do efeito Google, por exemplo, né? Os pacientes, hoje em dia, têm a informação, acesso à informação com tanta facilidade, cabe ressaltar, nem sempre de qualidade, né? Mas com tanta facilidade que os pacientes não gastam mais energia para tentar armazenar a informação no cérebro, porque sabem que a qualquer momento eu acesso o Google, pesquiso o que eu precisar e está ali. E o cérebro ele vai ficando preguiçoso. O que acontece... Tem poda neural? Exatamente. O que acontece é isso. Quando o nosso corpo, ele sabiamente, né, evolutivamente, ele foi, digamos assim, ele se organizou de maneira a poupar energia. Isso é uma coisa que é biológica. Os seres tentam poupar energia porque justamente não sabem biologicamente, né, quando vão ter de novo acesso a uma fonte de energia, é uma questão de sobrevivência. E o cérebro não é diferente. O cérebro, a partir do momento que você estimula menos ele, ou estimula muito, mas com estímulos o tempo todo mudando o foco atencional, como você descreveu muito bem, você não consegue desenvolver aquelas sinapses necessárias para você fixar uma memória de longo prazo adequadamente. Isso interfere no aprendizado, na vida cotidiana. Então, o cérebro ele vai poupando energia. Se você não faz o esforço para você memorizar algo, porque você sabe que aquilo está à sua disposição a alguns cliques na internet, o seu cérebro ele vai se acomodar, ele não vai gastar energia para aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, tem um conceito, até na economia, que eu acho que se aplica muito bem à neurociência nessa parte cognitiva, que é um conceito de um economista chamado Nassim Nicholas Taleb, que é a antifragilidade.
antifragilidade. Taleb, ele escreveu em um livro muito famoso dele chamado Antifrágil, e também num livro chamado Cisne Negro, né? Que ele fazia o seguinte questionamento: o que é o contrário de algo frágil? Frágil a gente pode entender como algo que recebe um impacto e se parte, não tolera aquele impacto. E o que seria o antônimo de algo frágil? Aí a gente poderia pensar algo robusto, que recebe aquele impacto e comporta bem esse impacto. Ele falou, não, isso não seria exatamente o antônimo. O antônimo, o contrário da situação, seria algo que recebe o impacto e sai mais forte ou mais resistente do que o seu momento inicial. E o cérebro, ele entra nesse conceito de antifragilidade. Ele cunhou esse termo, nesse neologismo, como antifrágil, algo que se fortalece com o impacto que recebe. E o cérebro é exatamente assim. Você dando estímulo nele adequadamente, você fazendo um esforço mental para assimilar novas informações, para fazer, né, tarefas que envolvem um processamento cognitivo mais complexo, você faz com que ele se desenvolva mais. Ele é antifrágil. Quanto mais você dá estímulo para ele adequado, mais ele se desenvolve, mais ele se torna capaz de fazer novas conexões sinápticas e de gerar novas memórias. É o que a gente vê também, por exemplo, até com os nossos músculos. Você vai para a academia, quanto mais esforço você faz, mais os músculos se desenvolvem para que tolerem melhor aquele esforço. Então isso é bem interessante. Agora, claro que isso tem que ser feito de maneira sistematizada. Quando você tem um excesso de informações, o cérebro ele não tem tempo de focar, de assimilar cada uma dessas informações. Então, como você bem exemplificou, as mensagens de WhatsApp que chegam o tempo todo você começa a fazer uma tarefa, é um e-mail que chega, uma mensagem de WhatsApp, é alguém que liga, é a TV ligada, é um jogo no celular, isso tudo vai fazendo com que você mude o seu foco atencional o tempo todo. E se você não consegue manter um tônus atencional, uma atenção concentrada em uma determinada tarefa, em algo que você está querendo explorar, estudar, trabalhar, você não consegue desenvolver muito aquilo no cérebro. E o cérebro, para poupar energia, ele não vai se preocupar em fazer sinapses mais estáveis, mais duradouras, com algo que você não está dando a devida importância com seu foco atencional. Então, a atenção, ela é aquela função cognitiva que ela diz para o cérebro o que é importante, no que eu preciso focar, o que eu preciso assimilar para sobrevivência, né, em última instância, daquele indivíduo. E é até por essa questão do foco atencional ser tão importante na consolidação de novas memórias que a gente vê, por exemplo, os ilusionistas sendo bem-sucedidos. Porque o ilusionista ele é como um maestro, que ele conduz a sua atenção para um ponto enquanto a mágica acontece no outro. É o misdirection, né, o desvio da atenção. É o Uri Geller. Exatamente, como o exemplo do Uri Geller, né? Que, então, assim, você convence a pessoa de que algo impossível aconteceu com truques que são geralmente muito simples. Mas por quê? Você conduz a atenção da pessoa para um ponto e quando a atenção está focada naquele ponto, você tem uma cegueira por desatenção, que é um outro conceito. Tudo que acontece ao seu redor, você não está assimilando. A gente tem a ilusão de que está o tempo todo assimilando tudo que acontece ao nosso redor, mas isso é uma ilusão. A gente está assimilando um pequeno ponto que é onde está o nosso foco atencional. O resto, inclusive a nossa própria visão, o cérebro compõe, a gente foca em um ponto, a gente está vendo aquele ponto com maior definição. O resto, se você prestar atenção, você vê embaçado, porque é uma composição de imagens que o cérebro faz através de outros momentos em que ele captou as mensagens do ambiente para você ter a ilusão de que está vendo tudo ao mesmo tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem foi, porque eu já estou esquecendo. É assim, você está, ou você é, onde está a sua atenção. Se você está com dor de dente, toda a sua atenção está no dente. Né? Se eu estou conversando com você, minha atenção está voltada para isso. E eu costumo dizer que a atenção é como se fosse uma lanterna muito legalzinha, bem potente, que ilumina um caminho que você vai ver e vai chegar em um determinado lugar. Se ela pisca, você vai ter dificuldade para chegar. Se ela é potente, tá boa, mas tá um mau matagal, você também não vai conseguir passar. Então, assim, a diferença entre o processamento e a atenção, eu acho que fica meio por aí. Sim, e o que a gente vê é assim, o que você vê muito é as pessoas fazendo uma confusão e a gente vem vendo muitos problemas de aprendizagem e as pessoas achando que isso é um álibi, um salvo-conduto, para você não ter que aprender determinada coisa, para você passar de ano, simplesmente porque você tem uma determinada dificuldade, porque a gente nem sabe se todas elas são exatamente as dificuldades neurológicas ou de um cérebro neurodivergente, né? E você vai vendo esse comprometimento que gerou, né, a gente vê naquele livro que foi super famoso, A Fábrica de Cretinos Digitais, que houve um downgrade
da geração atual para dos seus pais, quer dizer, estão menos inteligentes. Eu estou preocupada com isso, porque a inteligência artificial quebra um galho danado, né? Sim, exatamente. Só que é isso que você disse. Quando a gente está num movimento de aprender, né, você só aprende se você tiver um movimento nessa direção. Isso já fala, Piaget falava que a inteligência está na ação, ou seja, nessa ação de você buscar o que você quer saber. Né? Exatamente. E você aprende de acordo com os desafios que são impostos a você. Se você não tem desafio, a coisa vai ficando cada vez menos de complicada. E eu acho que essa, sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como tem um mito, né, de que a coisa é muito mais simples. Então, eu tenho uma dificuldade de atenção, eu não preciso aprender. Sem entender que a aprendizagem é um processo cumulativo. Exatamente, né? Exatamente. Isso é uma questão muito importante, né, que você levantou. De fato, assim, o nosso aprendizado, ele depende, né, dessa caminhada, como você bem citou, a questão da ação. A gente parte de coisas mais simples e vai evoluindo para coisas mais complexas, raciocínios cada vez mais complexos, mais elaborados, que é o que nos distingue como humanos, né? Uhum. E, de fato, essa era da inteligência artificial, ela, se por um lado tem facilitado, tem permitido fazer análises e saltos no conhecimento, né, humano de forma muito mais rápida, por outro, ela está permitindo, está proporcionando aos nossos cérebros um conforto que é muito prejudicial. Exatamente. Porque a gente tende a se acomodar. Se você sabe que, olha, eu vou gastar 2 horas numa tarefa complexa, que se eu jogar para a inteligência artificial, em 5 minutos vão me dar uma resposta. Às vezes menos, né? Exatamente. Você vai querer, ou às vezes menos, você vai querer justamente o atalho, você vai querer algo que seja mais simples, que não vai te consumir muito tempo, e isso é muito preocupante. Eu vejo jovens, por exemplo, que hoje em dia não decoram mais a tabuada. Eles pegam a calculadora, e tem escolas que até permitem usar, né? Pegam a calculadora para fazer uma conta simples. Então, por exemplo, 2 vezes 3, eles colocam lá, é igual a 6. E sem entender que você, quando decora essa tabuada, que é uma aprendizagem mais mecânica, você ganha uma ferramentinha, que é uma calculadora dentro da tua cabeça, né? Você não precisa ir lá. E eu fico preocupada, por exemplo, você sabe que eu trabalho em escola, né? Então, às vezes tem uma situação difícil para você ter que resolver. Então, você tem que criar uma estratégia. Então, eu pensava, situação tal, dinâmica, que dinâmica que eu posso fazer? Então, eu pensava na situação, criava os objetos. Agora, eu tô com pressa. Eu pergunto pro DeepSeek, pro GPT, o que eu faço? E eu comecei a ficar preocupada, porque eu falei, bom, se eu começar a fazer isso, daqui a pouco eu vou ter uma poda neural danada, né? Que medo. Exato, né? Exato. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que muito comum, tá? O aluno foi fazer a prova e deu um branco. Eu acho que não pode dar tanto branco na cabeça das pessoas, né? Porque a gente sabe que, quer dizer, eu imagino, né? Você tem aí uma interferência nas sinapses, mas isso não pode acontecer todas as vezes que você vai fazer uma prova. Pode? Eu não sei. Não é comum. É claro que é um processo que acontece com uma certa frequência, inclusive uma queixa comum em consultório também, mas muitas vezes essa questão do branco, ela decorre de outros fatores intervenientes, né, na questão da memória. Aquele aluno, por exemplo, que estudou aplicadamente, ele sabe o conteúdo, mas na hora, por exemplo, ele fica tão ansioso que essa ansiedade interfere no resgate dessas memórias, e aí dá o famoso branco. Isso é muito comum, tanto que depois da prova muitos alunos falam, puxa, mas eu sabia isso, eu não entendo como que eu não lembrei disso na hora, eu treinei isso a semana inteira. Então, aquele conhecimento, ele está lá. Só que aquele pico, aquele paroxismo de ansiedade que acontece no momento da prova, por exemplo, pode ser suficiente para dificultar o acesso a essa memória. Então, isso causa o famoso branco. É muito comum vir associado também, por exemplo, crises de pânico, aquele paciente que sabe que, poxa, estudou a vida inteira para uma prova, como o Enem, por exemplo, né? Uma prova centralizada para acesso a tantas universidades hoje em dia. E naquele momento da prova, ele pensa, poxa, a minha vida inteira, um ano inteiro de trabalho que eu tive, de estudo aplicado, vai ser decidido nessas horas, nessa prova. Isso gera um estado de ansiedade que pode bloquear o acesso realmente a esses conhecimentos. Então, é muito comum, por exemplo, pacientes com esse tipo de queixa de forma frequente, claro que de forma esporádica qualquer pessoa está suscetível
sensível a isso, mas de forma frequente, em geral, é mandatório a gente investigar, dentre outros fatores, esses transtornos de humor e tratá-los adequadamente, porque eles interferem muito, não só com a fixação de novas memórias, como também na evocação dessas memórias. E isso traz um prejuízo imenso para aquele aluno, né? O que a gente vê, o que eu vejo muito, né, que hoje a gente sabe, nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Já de muito antes da pandemia, agora então piorou. Só que a gente está vendo essa ansiedade, vamos dizer assim, chegando muito pesadamente, atingindo jovens e crianças, né? Agora, eu fico pensando se exatamente é uma crise de ansiedade, porque você tem algum transtorno, alguma coisa, alguma deficiência, ou se a gente está lidando com um universo diferente de dificuldade de lidar com situações de frustração, situações de pressão, né? Porque eu tenho visto muito isso, né? No consultório a gente não vê tanto, porque no consultório a pessoa já está lá para poder dar conta disso. Então, ela já tem um certo conhecimento. Eu trabalho muito com adulto, né? Então, tem uma pegada um pouco diferente. Mas na escola, a gente vê muito. E as pessoas pedem para... vamos... Meu filho tem ansiedade. Então, assim, ele tem ansiedade, então agora não precisa fazer prova, tem que fazer longe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu fico pensando assim... eu não vejo tanto para resolver o problema. Eu vejo tanto para minimizar o problema. Exatamente. Isso é uma questão bastante séria, porque a partir do momento que o paciente ele recebe um rótulo, um diagnóstico, a tendência natural das pessoas é tentar assim, vamos poupá-lo. Então vamos reduzir o nível de exigências, vamos colocar uma série de fatores facilitadores para que ele possa se adequar. É claro que assim, ele tem que ser visto em sua individualidade, mas na verdade essas dificuldades que o paciente apresenta têm que ser tratadas, têm que ser estimuladas. Então, como a gente falou, se é um paciente que ele tem um transtorno de ansiedade, ele vai fazer o tratamento, né? Ele vai fazer terapia, vai fazer o tratamento farmacológico, se isso estiver indicado, mas é um paciente que ele não pode ser isolado do restante da turma, ele não pode ser menos cobrado do que o restante da turma, porque ele precisa desse estímulo para se desenvolver também. Então, ele precisa lidar com essas situações da frustração, da cobrança, para, inclusive, aprender a ressignificá-las, né? Não só na terapia, como no dia a dia. Ele precisa, aos poucos e com a devida supervisão, apoio profissional, superar essas dificuldades que ele apresenta. Então, tem que ter estímulo. Como a gente estava comentando, né, o cérebro ele é muito plástico, né? Existe a neuroplasticidade, ele se adapta ao nível de cobrança dele também. Então, se a gente deixa para delegar tudo, como a gente estava discutindo, para a tecnologia, o cérebro ele vai se acomodando e vai ficando cada vez mais preguiçoso, com mais dificuldade de desenvolver raciocínios, ideias, pensamentos mais elaborados. Mas se você estimula ele adequadamente, ele tende a ficar cada vez mais preparado para aquele tipo de processamento, né, mais complexo. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Tanto que existem hoje em dia, né, treinamentos, né, muito específicos também para memória e para uma série de funções cognitivas, como a gente vê nesses tratamentos de estimulação cognitiva, né, como foi mencionado. E tem, inclusive, assim, casos em que as pessoas se preparam justamente para atividades competitivas envolvendo a memória. E isso é bem interessante. Até há algum tempo eu estava vendo também, lendo sobre o assunto com uma pessoa que se define como mentatleta. É uma pessoa que ele treina diariamente para participar de torneios que envolvem, por exemplo, memorização de um baralho inteiro, memorização de um número gigantesco, como, por exemplo, o máximo de casas decimais possíveis do número π, coisas do tipo. E aí ele tem uma rotina, né, que envolve, né, que são fatores, inclusive, né, que a gente fala também, que interferem muito na memória e que é importante já frisar isso até para os espectadores também. Então ele tenta colocar uma rotina de vida saudável, com uma alimentação balanceada, por exemplo, uma dieta, por exemplo, do Mediterrâneo, mais alimentos naturais, menos alimentos industrializados, ultraprocessados. Ele separa um tempo de sono adequado também
também, porque o sono é fundamental para a saúde e o funcionamento cerebral. A gente sabe hoje em dia que existe um sistema que a gente chama de glinfático, que ele atua, grosso modo, retirando impurezas que ficam no ambiente neuronal, né, entre os neurônios, as células da glia que dão sustentação aos neurônios no cérebro, removendo impurezas do metabolismo celular no momento que a gente dorme. É como se quando a gente está dormindo passasse um caminhão de lixo recolhendo todo esse material nocivo ao neurônio, à célula glial, né? Então, é muito importante que o sono seja de qualidade. E se você não dorme bem, o que acontece? Passei a noite no celular. Exatamente. Se você não dorme bem, você fica com um cansaço mental tão grande que prejudica não só a formação de novas memórias, o seu foco atencional, como a evocação das memórias que você já tem também. Tanto que você fica suscetível a erros, os seus reflexos diminuem, você dirigindo, por exemplo, pode sofrer um acidente, e você pode, dependendo do grau da sua restrição de sono, entrar num estado de sono ou sonolência sem você perceber. Como a gente vê, por exemplo, em pacientes que já tem uma doença que leva à hipersonia, como a narcolepsia. Se o paciente estiver muito privado, é uma doença que ela leva a um estado de hipersonia. O paciente ele dorme uma quantidade de horas suficiente, mas ele continua sonolento o dia todo, ele dorme com muita facilidade. E a gente vê isso, um estado parecido com dessa doença, que é uma doença rara, a narcolepsia, com casos também de pacientes com privação grave de sono. Pacientes com privação grave de sono, além de ter essas dificuldades que eu mencionei, né, com memória, com atenção, eles podem entrar num estado de sono repentinamente. E o paciente ele pode ter a sensação de estar sonhando acordado. Então, isso é um risco muito grande. Por exemplo, o paciente está dirigindo e, de repente, ele percebe que entrou um unicórnio no meio da rua. Por quê? Ele entrou num estado de sono sem perceber. E aí ele pode sofrer um acidente nessa hora. E é o famoso sonhar acordado. Isso existe, ocorre com o cérebro quando ele está privado de sono. Então o sono ele é fundamental e é uma das coisas que a gente investiga também nessas queixas de falta de memória, porque muitas vezes o paciente ele tem uma insônia, por exemplo, uma insônia de padrão inicial, dificuldade para iniciar o sono, ou uma insônia de padrão terminal, dificuldade para manter o sono uma vez iniciado, ou até uma insônia mista, a combinação das duas, mas ele tem um sono que não permite ele chegar nos estágios mais profundos do sono, que são aqueles estágios que são mais reparadores, né? E faz com que esse paciente acorde sonolento, acorde com suas funções mentais prejudicadas. Isso interfere na memória também. Tanto que a gente vê pessoas que trabalham muito, que têm muitas horas de trabalho, pouco tempo de lazer, pouco tempo de sono, que vivem com privação de sono, ou que têm mesmo um problema, né, uma dificuldade para dormir, tem o tempo necessário, mas não consegue usar desse tempo com qualidade, no caso da insônia, esses pacientes frequentemente têm queixas mnésicas também. Esses pacientes frequentemente se queixam de esquecerem também palavras, perderem objetos com facilidade, esquecerem nomes de pessoas, esquecerem tarefas, compromissos. Isso também é importante. Então, né, voltando com aquele assunto, a questão do atleta, além dele cuidar da alimentação, ele também cuida muito do sono, porque ele sabe o quanto isso é importante, e ele cuida também de uma rotina de atividade física importante. Por quê? O sono, como eu falei, é como se passasse o caminhão de lixo, tirando aquelas impurezas que resultam da atividade dos neurônios ao longo do dia, nesse sistema linfático. Então, isso é importante para a saúde, né, dos neurônios, inclusive para prevenir doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Então, o sono ele é fundamental. Tanto que a apneia do sono é um problema que, quando identificado, tem que ser tratado também, porque prejudica a qualidade do sono, aumenta o risco de doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, neurodegenerativas. Então, assim, ao cuidar de um bom sono, ele garante que esse sistema de limpeza do ambiente neuronal está funcionando adequadamente. Ao cuidar de uma alimentação balanceada, ele garante que os nutrientes, vitaminas, oligoelementos que o cérebro dele precisa para funcionar bem vão estar sendo bem supridos. E ao cuidar da atividade física, ele garante que o cérebro dele vai ter um bom fluxo sanguíneo cerebral e ele vai manter a saúde em dia, de um modo geral, para que o sistema nervoso funcione em sua maior potência. E cuidando de tudo isso, ele faz um treinamento específico. Por exemplo, todo dia treina memorizar um baralho, todo dia treina memorizar múltiplos dígitos de um número e vários outros testes para
se preparar para a competição. É como um maratonista que corre todo dia para se preparar para a maratona. Essas pessoas também, elas desenvolvem a memória, e pessoas, como eu já andei lendo, que nem tinham fama de ter boas memórias, mas que gostaram da atividade e se desenvolveram. É impressionante como o cérebro é plástico, ele se adapta às necessidades. Ao fazer muito uma atividade, você passa a repetição, passa para o cérebro a informação de que aquilo é importante. O próprio Einstein já falou uma vez que ele usava muito da repetição para poder memorizar conceitos importantes da física. Agora, se você falando da repetição para memorizar, né? Mas o raciocínio mais para aprender. Não seria uma coisa nessa direção assim? Isso. Porque eu vejo assim, uma das coisas que eu acho que a memória precisa, e eu sempre falo para os alunos, né, que de frequência e recenticidade. Quer dizer, se você mantiver aquele conteúdo que você estudou de manhã, estudar de tarde de novo, e depois de mais uma semana você vai ver aquilo outra vez, você vai dando esse comando de que isso é importante, que você vai aprendendo, né? Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, existem medicamentos para dormir que podem interferir na memória, não podem interferir negativamente? Isso é bastante comum. Foi até bem interessante você tocar nesse ponto, porque é algo que tem que ser deixado bem claro, né, para os espectadores também. E isso é muito comum. Sempre que a gente avalia uma queixa de memória dentro da anamnese, a gente olha também quais medicamentos esse paciente está tomando. Porque alguns medicamentos, eles são particularmente muito nocivos a todo esse mecanismo de funcionamento neuronal responsável pela consolidação de novas memórias ou pela evocação de memórias já existentes. E esses medicamentos, sempre que possível, eles devem ser suspensos ou desmamados, se você não puder suspender de imediato, até o ponto que você consiga, de preferência, ficar sem eles ou com a dose mínima necessária para manter aquele paciente bem, porque eles são nocivos. Dentre esses medicamentos, os que a gente vê com maior efeito negativo sobre a memória são os medicamentos da classe que a gente chama de benzodiazepínicos, como o famoso Rivotril, clonazepam, alprazolam, bromazepam, todos esses medicamentos. E relaxante muscular, que ele... Isso, o relaxante muscular ele pode interferir também, não com essa mesma potência, como a ciclobenzaprina, né? Mas também pode interferir, porque eles geram também um quadro de sonolência. Essa sonolência interfere também nesse processo de consolidação e evocação de memórias. Agora, é muito importante também que medicamentos, né, como esses benzodiazepínicos que eu falei, clonazepam, bromazepam, alprazolam, que são medicamentos que eles têm uma ação que a gente chama de GABAérgica, inibitória sobre o sistema nervoso central, até por isso causam sonolência, são muito eficientes para tratar alguns quadros, como eu falei, né, de ansiedade por um curto período, mas é muito comum que pacientes, principalmente a gente vê muito isso com idosos, comecem a usar isso como um tratamento definitivo para insônia. Desliga o cérebro, né? Exatamente. Aí passam a usar isso em vez de usar, por exemplo, durante alguns meses, num período de maior ansiedade, não, eles usam por anos a fio. Sei lá quantos mil anos aquele Rivotril, não, Zolpidem. Zolpidem, que é um outro medicamento que é uma droga Z, né, que também atua em sistemas inibitórios, assim, similares aos benzodiazepínicos. E ela está dormindo muito bem, obrigada, né? Tirou tudo, né? Exatamente. Para você. Que bom. E aí, realmente, a questão é essa. Esses pacientes, eles criam uma dependência para dormir, muitas vezes tem tolerância, então tem que ir aumentando doses para conseguir o mesmo efeito, e gera uma dependência tamanha que é uma dependência química, realmente. Cara, mas o Rivotril, Rômulo, é quase como se fosse, assim, uma aspirina que era de antigamente, né? Exatamente. Cara, canso de ouvir, se a pessoa tá chateada, toma um Rivotril. Vai viajar, tem medo? Toma um Rivotril. Então, eu acho que, assim, essa super... valorização e hipermedicação do negócio que é para uma coisa e você usa o tempo todo. Eu conheço gente que vira o vidro, já porque de tanto que já toma, né? Aí não consegue mesmo dormir, aumenta. Daqui a pouco não lembra nem quem é, né? Tem muitos pacientes idosos, por exemplo, que chegam no consultório encaminhados por algum outro médico não especialista com essa suspeita de demência. E aí, quando você avalia, o paciente ele toma altas doses de um medicamento como o Rivotril, um benzodiazepínico, durante anos.
E aí tem uma dependência grande. O que a gente faz? A gente faz um desmame gradual, você não pode tirar de uma vez só, senão tem uma síndrome de abstinência, que o paciente fica muito agitado e tem outras alterações, taquicardia, pode ter crise de pânico, que dificultam muito o manejo. Então você vai tirando gradualmente para o organismo se habituar a doses cada vez menores, até você tirar por completo. E claro, você tem que tratar a doença de base. Se o paciente começou a usar aquilo, por exemplo, por uma insônia, você tem que diagnosticar que tipo de insônia entrar com tratamento adequado, senão a insônia vai piorar, o paciente não vai aderir ao desmame. Mas a partir do momento que você tira, faz o desmame completo, você percebe que aquele paciente melhora muito cognitivamente, quando você compara os testes que você faz antes e depois. Consegue recuperar, né? Consegue recuperar. Aí você fala, se curou do Alzheimer? Não, não era Alzheimer. O que acontece é que aquele paciente ele tinha um uso crônico de benzodiazepínico, que é um medicamento altamente nocivo para a cognição. E para idosos é ainda pior, porque além dessa questão cognitiva, ele pode gerar, como efeito rebote, uma confusão mental também. Então o idoso pode ficar ainda mais confuso, suscetível a uma alteração clínica, por exemplo, que a gente chama de delírium, né? Que esse paciente, se tiver uma infecção, se tiver uma hospitalização, ele tem uma piora cognitiva muito rápida e de transitória, né? Que cessado o problema clínico que levou à descompensação melhora, mas ele fica mais suscetível a isso. Então, assim, não estou demonizando esse tipo de medicação, mas tem que ser usada com cautela. Exatamente, parcimônia, com critério médico mesmo, né? Eu acho que a gente está vivendo também um momento de um superdimensionamento dos sintomas, de coisas que são naturais, é minha opinião, né? Assim, um adolescente, qual adolescente que não tem alteração de humor, que não tem momentos de tristeza, né? E se tranca no quarto, fica eufórico, né? Que de repente fica mais agressivo, ou que, enfim, que enfrenta os pais. Tudo isso tem uma explicação, né? Ou fica muito religioso, ou fica ateu. Isso são coisas que sempre aconteceram para quem pode ser adolescente, né? Porque tem gente que nem dá. Mas, enfim, em culturas onde você pode passar por essa etapa, você passa por isso e é natural. Mas hoje a gente acaba vendo que cada vez que uma pessoa fica triste, eu vejo oferecendo já o Rivotril. Se fica triste, se fica mais agressivo, porque o adolescente, homem, né, com testosterona, ele fica mesmo com um pouco de falta de controle né, da sua agressividade. Sim. Isso é natural, por isso que briga, é suspenso. E eu vejo, não são as famílias só, é um sistema de entendimento como se tudo virasse uma patologia. Exatamente. Isso é muito importante. É a história da hipermedicalização, né? A gente vê que, como você falou, o adolescente está passando por uma fase difícil, ele está triste, trancado no quarto há uma semana. A família já fica com aquela premência de fazer alguma coisa, leva muitas vezes a um médico que pode não ser especialista, e esse médico fala, não, está triste, está trancado no quarto, depressão, já dá um diagnóstico e passa lá um tratamento, muitas vezes com esse tipo de medicamento, benzodiazepínico, e pode ser só uma fase. A gente não configura um transtorno com tão pouco tempo, né, de ocorrência. Exatamente. E é comum, as pessoas estão cada vez mais tentando fazer diagnósticos precoces, forçando, né, cada vez mais alguns sinais e sintomas incipientes a entrar dentro de uma caixinha que você vai ter opções terapêuticas para aquilo, para tentar medicalizar, tudo, como se tudo se resolvesse com a medicação. E não com a vida, né? E não com a aprendizagem da vida, né? Eu fico muito impressionada com isso, porque eu, né, já trabalho com adolescente há muitos anos e eu tenho visto um cenário muito caótico nesse sentido, né? E que você tem que criar também um ambiente muito específico para cada caso específico, como se a escola fosse um ambiente não coletivo, né? Mais individual. E você não tivesse o espaço onde você está na troca, que você vai ter que conviver, enfim, uma asepsia, né? Que não é possível para você estar na vida. E acho que isso traz consequências grandes, inclusive para a memória da pessoa, né? E, assim, sem dúvida. Eu tô com uma pergunta aqui que eu falo, não fala agora, né? Mas assim, quando falei que a gente ia falar sobre memória, né? Já veio um monte de gente mandando pergunta. Perfeito. Então, uma amiga, né, me pediu para perguntar, que ela fica assim, ela tem ficado meio aérea, sabe? E ela quer lembrar das coisas, e aí ela fica fazendo um esforço para lembrar até quem ela é, sabe? Então, assim, como se tivesse uma névoa,
sabe? Aí depois passa, mas ela fica muito preocupada com isso. Isso é uma coisa comum? Isso é algum... O que a gente pode pensar sobre isso, né? É uma queixa relativamente comum, principalmente nessa era pós-Covid, né? A gente sabe que o coronavírus colocou isso muito em evidência, porque a síndrome de Covid tardia, né? Ou síndrome pós-Covid, ela é marcada por um conjunto, né, de alterações neurológicas que podem se desenvolver a pacientes que tiveram a Covid algum tempo atrás, e mesmo que tenha sido uma forma branda. O vírus ele é neurotrópico, ele altera o sistema nervoso central e ele pode gerar algumas alterações como essa névoa, né? Mas isso não é a única causa, isso só colocou o problema mais em evidência, né? Eu fico impressionado com essa Covid, mas continua seu raciocínio. Pois é. Então, existem assim, uma série de condicionantes que podem levar a essa dificuldade de concentração, que podem estar relacionadas a alguma doença sistêmica ou pode ser alguma coisa momentânea, né, decorrente de algum outro fator. Às vezes, como eu falei, esse paciente ele pode ter, eventualmente, um transtorno de humor que ainda não foi diagnosticado adequadamente ou tratado, isso interfere também no poder de concentração dele. Pode ter alguma questão também laboratorial, alguma deficiência vitamínica. Esse paciente ele pode estar num momento ali de sobrecarga mesmo, levando, né, a uma síndrome de burnout. Ele está, por exemplo, absorvendo muita coisa, cuidando de muita coisa ao mesmo tempo, ele percebe que ele está com essa dificuldade. Falar sobre isso também. Pois é, um outro tema também interessantíssimo, né, que vale a pena discutir. Então, assim, são muitos fatores que podem contribuir para isso. Em muitos casos, eles nem estão relacionados a uma doença neurodegenerativa, como é o principal medo que o leigo tem, quando percebe que a memória está falhando. Poxa, será que eu vou ficar com Alzheimer? Será que eu estou ficando demenciado? Não, na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é uma coisa transitória, que você fazendo um diagnóstico adequado e o tratamento correto, aquilo melhora. Mas, claro, existem algumas medidas que elas são praticamente universais para esse caso. Além da investigação, que tem que ser minuciosa, com anamnese, com testes, né, neuropsicológicos que a gente faz, esse paciente e exames laboratoriais, né, ou até mesmo de neuroimagem, dependendo do caso, é muito importante que esse paciente ele se engaje também em um tratamento de estímulo, como a gente vem falando, né, de estimulação, reabilitação cognitiva. Então, tem uma série de atividades que esse paciente pode fazer individualmente ou em grupo e que ajudam esse paciente a contornar essas dificuldades, como na própria névoa, né, cerebral da COVID, né, o brain fog. Esse paciente, durante alguns meses, fazendo essas atividades, mesmo não tendo nenhuma outra alteração nos exames que a gente faz, esse paciente ele tende a melhorar com o tempo e com o devido estímulo, né, passando para o cérebro a informação em que pontos ele precisa investir energia, que a gente faz isso através desses estímulos. Mas é algo que é tratável, assusta e é tratável. E a gente tem que lembrar também que a amnésia nem sempre ela é essa amnésia retrógrada que a gente fala, a amnésia perda de memória, né? O paciente nem sempre tem essa amnésia retrógrada de eu estou com dificuldade de lembrar o que eu almocei, estou com dificuldade de lembrar o nome do meu vizinho com quem eu falo todo dia, ou alguma coisa relacionada ao trabalho. Mas esse paciente, isso é até mais preocupante, né? Eu tenho alguns pacientes com isso também. Esse paciente ele pode desenvolver durante algum tempo uma amnésia anterógrada. Aquele paciente que ele passa um período, algumas horas do dia dele, se comportando de forma quase normal, talvez com uma pequena alteração do comportamento, e depois de algumas horas ele para e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Como eu vim parar aqui? Eu não lembro o que eu fiz na minha vida. Assim. E aí quando você vê, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela foi em um encontro de uma determinada instituição, ela fez um discurso nesse encontro, ela jantou com as pessoas dessa instituição, foi para casa e quando chegou em casa ela se tocou, nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida hoje? Eu não consigo lembrar. Aí começou a telefonar para amigas e as amigas mandaram vídeos, fotos dela dando discurso. Ela, meu Deus, eu não lembro disso, o que eu falei? Só que aí o que a gente vê? É uma paciente, por exemplo, que tem um contexto psiquiátrico, tá? Essa paciente, por exemplo, ela tem um transtorno misto depressivo ansioso que não estava sendo bem tratado, e isso gera um substrato para a ocorrência desse tipo de amnésia anterógrada, que a gente chama de crise dissociativa. O paciente numa crise dissociativa, ele pode ter durante algum tempo, né, a perda, por exemplo, do próprio reconhecimento dele, né, de quem ele é, do que ele faz, a despersonalização, né, e pode ter uma desconexão da realidade também, uma desrealização. Mas isso, em geral, assim, dura algumas horas e o paciente volta depois sem entender o que aconteceu, fica super assustado.
é muito comum esses pacientes passarem por uma bateria de testes, exames de imagem, laboratoriais, e você não encontrar nada. Por quê? Geralmente é uma alteração psiquiátrica de base que não está bem conduzida ainda e que acaba culminando com esse tipo de amnésia anterógrada. Mas pode acontecer, por exemplo, de você ter um episódio desse em função de uma situação gatilho, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Um paciente, por exemplo, que né, a gente pode até entrar nessa questão do transtorno de estresse pós-traumático, né? Uhum. Paciente que passou por um trauma muito grande, quando ele vê alguma situação que relembre aquele gatilho emocional, ele pode vir a ter essa dissociação, né? Essa desconexão da realidade, essa crise dissociativa. Porque nós somos muito suscetíveis às nossas emoções. E isso é até uma técnica de memorização que a gente estuda, até essas pessoas que estudam técnicas de memorização para torneios, como eu falei, usam com frequência. Quanto mais emoção você coloca em algo que você quer memorizar, mais fácil é você lembrar. E quanto mais esdrúxula é a associação que você faz, mais fácil é você lembrar também. Por exemplo, se você quer memorizar uma lista de objetos, se você na sua cabeça, em vez de pensar simplesmente maçã, cadeira, quadro, se você pensar em associações estranhas, o seu cérebro vai lembrar com mais frequência, porque aquilo chama a atenção e você impregna aquilo de emoção e você consegue fazer conexões, né, sinapses mais duradouras. Por exemplo, se em vez de eu pensar maçã, cadeira, quadro, eu pensar que tem uma maçã dançando em cima de uma cadeira e escrevendo num quadro uma maçã personalizada, vai ser muito mais fácil lembrar desses 3 elementos, porque em vez de lembrar de cada um, eu vou lembrar daquela cena esdrúxula de uma maçã, como um bonequinho de desenho animado, dançando em cima de uma cadeira e escrevendo um quadro negro. Então são técnicas que são utilizadas. E quanto mais forte é uma emoção para você, mais você consegue armazenar ela, mais você consegue fazer conexões, né, sinápticas entre os neurônios que vão fazer com que aquela lembrança fique mais viva no seu cérebro. E ela mais viva, ela pode ser mais evocada também. Se ela for negativa... Exatamente. Se ela for negativa, é capaz de não botar... Porque o que a gente vê é que às vezes as pessoas criam uma aversão tão grande ao conhecimento, a esse processo, por um esforço que foi penoso demais, o cérebro não aguentava aquilo, então ela acaba desenvolvendo uma ligação muito, muito, muito negativa. Sim. E aí... a impressão que eu tenho é que então também não grava, né? Exato. O que acontece? Se a pessoa, por exemplo, como eu citei, até num exemplo no transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa sofreu um assalto na rua, por exemplo, a mão armada, aquilo gerou um trauma imenso. Toda vez que ela sai na rua, ela lembra daquilo e aquilo já gera um pavor, porque relembra aquela memória que ficou né? Revive aquela memória que ficou muito bem ali estabelecida. O contrário também pode ocorrer. Quando você tem uma memória ali muito, como você falou, uma situação muito penosa, que trouxe muito sofrimento, às vezes até como um mecanismo ali neuropsicológico de proteção, o cérebro ele pode tentar retirar, isolar aquela memória. A famosa repressão. Né? Exatamente, a repressão. E aí aquele paciente ele pode ter dificuldade de lembrar daquele quadro. Ele cria uma lacuna ali que o cérebro faz para se proteger, porque aquela lembrança é tão dolorosa que o cérebro, para se proteger, ele inconscientemente ele tenta isolar aquele fato. Então é algo que está ali pelo impacto emocional daquela circunstância. Aquelas conexões estão muito bem estabelecidas, mas que o cérebro tenta tirar as associações com as outras áreas para tentar isolar aquilo. Desliga os fiozinhos, Desliga os fiozinhos. As conexões entre os neurônios ali que dão o corpo àquele fato, e elas estão muito bem feitas, mas o entorno que faz associação com as outras áreas cerebrais, o cérebro tenta desconectar porque aquilo é muito doloroso. Então é um processo subconsciente que acontece. De fato, a gente vê casos assim de pacientes que passaram por traumas muito grandes e que não conseguem lembrar do que aconteceu. Eu tenho casos no consultório de repente se dar conta de que tem uma coisa muito ruim que viveu e que só ali, naquele momento, a coisa pôde ter um pouquinho de contorno, né? Ou muito contorno, porque eu acho que é um momento de poder lidar com aquilo, né? Você vai num processo gradativo, né? Na psicoterapia. Exatamente. Mas, assim, eu preciso... acabou o nosso tempo. Ah, que pena. Tão bom. Tão boa a nossa conversa. Olha, sério, eu tô com um monte de pergunta ainda na minha cabeça, assim, mas eu falei assim, não, minha hora de trabalho tá atrapalhada aqui, porque você vai sendo, né, vai sendo levado, né, para uma conversa, assim, extremamente importante. Você pode ter certeza que você, com suas informações, está ajudando muita gente que escuta, né, o canal já está ficando mais assistido, né, então a gente sabe que a gente pode contribuir
contribuir com muito mais gente, né? Por conta disso, porque são informações de qualidade que desmistificam uma série de coisas. Mas olha, não vou parar nesse convite. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui. Eu espero, nossa, e outra coisa, você é muito didático, né? Assim, eu acho que sim, fica muito, muito fácil de poder ir entendendo, né, como é que a coisa funciona com exemplo, tudo isso é ótimo para quem está assistindo e não entende, né, como é que esse processo acontece. Então, Rômulo, eu tenho que te agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua contribuição, seu conhecimento, enfim, todo esse complexo de coisas, né, que definem quem você é, tá? Obrigado. Eu que quero agradecer pelo convite, foi uma honra estar aqui, é um prazer a gente poder falar sobre um assunto tão instigante, né, que gera tanta dúvida, que é uma queixa tão prevalente, né, hoje em dia. Então, a gente poder esclarecer um pouquinho, mostrar novas perspectivas para as pessoas, desmistificar, né, como você bem citou, algumas ideias, né, que as pessoas têm mal concebidas sobre essa questão e que geram muitos medos, receios também. Eu acho que é de suma importância, né? É um serviço de utilidade pública. Exatamente, né? Então, queria agradecer a você pela oportunidade e pela tarde agradável que nós tivemos aqui. Não vi o tempo passar. Pois então, nem eu. Né? Eu só sei porque a gente é sinalizado. Sim. Então, tá bom. Muito obrigada. E eu tô com um monte de perguntas para fazer para você depois aqui. Perfeito. Mas quero te pedir, né, e já te convidar para mais alguns podcasts para a gente falar sobre coisas que são muito importantes e que dizem respeito à sua área de atuação. Tá bom? Perfeito, agradeço o convite e pode contar comigo, tá bom? É um prazer estar aqui. Que bom. Prazer em revê-lo. Obrigado pelo papo e pelo convite. Então, gente, eu agradeço a vocês também pela audiência. Espero vocês no próximo podcast. Tchau.